Olá, olá pessoal, boa noite. Mais uma das lives com profissionais do Espairecer. Voltei. Hoje o tema da live de hoje é constelação familiar sistêmica com a profissional Paula Bissoli, que daqui a pouco já vai estar entrando aqui. Para esse tema específico a gente recebeu várias perguntas nas caixinhas. Então, se você está entrando agora e quer também fazer pergunta para a Paula responder aqui ao vivo, pode colocar no chat, tá bom? E vamos assim ver quem já está entrando. Tá vendo que bastante gente já está entrando, mas eu vou pedir para vocês compartilharem, ó, clicando aqui nesse desenho do aviãozinho de papel. Escolhe uma pessoa dos seus contatos que podem se beneficiar com esse assunto. A constelação é uma terapia breve que a Paula vai explicar melhor, mas que é interessantíssima, tem efeitos muito rápidos, muito interessante participar. E mesmo que você não constela ser representante, a Paula vai explicar tudo isso para vocês. Mas se você tem dúvidas, se você já participa, se você quer que alguém conheça essa técnica, é hora de compartilhar, tá bom? Então, boa noite. Vamos lá. Wilson, Cida, boa noite. Maurício, Paula, Carol. Sejam todos muito bem-vindos. Vou apoiar aqui o meu telefone e a gente já vai começar. Então, incluindo a Paula na live de hoje. Vamos lá, vou convidá-la. Ela já está entrando aqui. Aí. Olá, boa noite. Oi, Ângela, boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo perfeito, tô te vendo também muito bem. Que legal. Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu que agradeço que você aceitou o convite. A gente começou a fazer essas lives com os terapeutas do Espairecer, os profissionais do Espairecer, e eu já vinha pedindo para a Paula, convidando-a, porque a constelação é um tema que muita gente pergunta, muita gente se interessa, né? Então, hoje a gente tem a honra de ouvir ela explicando aqui, não só o que é a constelação, mas como ela trabalha e as técnicas que ela desenvolveu, né, que são exclusivas para a terapia de constelação familiar sistêmica, para quem faz com a Paula. Então, Paula, eu queria que você começasse se apresentando. Meu nome é Paula Bissoli, estou na área terapêutica desde 2004, né, me formei mestre Reiki em 2004, até então fiz vários cursos de formação. Eu conheci a constelação sistêmica também naquela época, ouvi falar, mas era uma coisa meio distante. Em 2016, que eu fui mais a fundo, fui entender mesmo o que era. Fiz uma constelação, amei. Aí depois, em 2017, fiz uma outra constelação com outra consteladora, amei. E eu percebi como que é interessante a forma como o inconsciente, né, do sistema familiar é ativado quando a gente trabalha com a constelação. Desde 2007 eu trabalho com a técnica de constelação, de regressão consciente de memória, né? E juntamente com a psicanálise ao longo dos anos, eu fui unificando as técnicas, desde radiestesia, o reiki, que ajuda muito também nessa cura sistêmica, né? Enviando luz para o passado, em prol de bênçãos para o presente, para o futuro. E o que foi muito interessante foi que na constelação eu consegui ver como que todas as técnicas de alguma forma poderiam ser unificadas, né? E o que foi muito interessante, mais forte ainda, foi que eu percebi que muitas terapias, a própria psicanálise, né, que muitas vezes levam várias terapias, vários atendimentos para chegar a um certo ponto de evolução no próprio quadro, né? Dependendo do quadro que o paciente está tratando, a constelação consegue ser mais breve, unificando de uma forma mais rápida vários conceitos. Mas, independentemente da técnica, é importante enfatizar que o constelado, a pessoa que está sendo tratada, não só pela constelação, né, mas em qualquer sistema, qualquer técnica, a pessoa tem que querer melhorar. E quando a pessoa vem para a terapia querendo realmente descobrir respostas, ela sai com muitas respostas, graças a Deus, até mais daquilo que veio procurar. E na constelação, que foi muito interessante, né, que eu achei que foi fantástico também, foi a unificação das técnicas da radiestesia sistêmica, das casas astrológicas, né,
da própria regressão de memória, mesmo que as pessoas falam, mas não é regressão de memória, não. Mas muitas vezes, dependendo da causa raiz dos emaranhamentos, se é, por exemplo, gestação, se é alguma questão envolvendo ancestralidade, 1, 2, 3, 10 gerações passadas, isso é apontado na radiestesia e no campo da constelação, seja um campo online, presencial, individual, ou no campo em grupo com várias pessoas, esses aspectos são evidenciados. É onde a gente avalia, né, como que é profundo, né, o alcance dessa técnica. Então, achei bem legal. E depois que eu comecei a unificar essas várias técnicas que eu já realizava na constelação, para mim, assim, é uma terapia fantástica, eu gosto muito. Sou suspeita para falar, eu sei, mas para quem já fez e comprovou os resultados, sabe que realmente vai a fundo em várias questões do inconsciente, do sistema familiar, e também no inconsciente da própria pessoa sendo ali trabalhada, né? É bem interessante isso. Você fala, eu sou suspeita para falar, né, por ser consteladora e terapeuta que usa essa técnica, mas eu já constelei, já fui representante, né, já fiz individual, já fiz em grupo, e eu concordo com você, mas eu também queria comentar aqui que eu não conheço ninguém que fez constelação, e olha que eu conheço muita gente, né, nessa área da terapia, tanto profissionais, terapeutas, como pessoas que passam, né, hoje pelo esclarecer, pessoas que já vêm nessa jornada, assim como você, a gente está falando de 2004, é muito tempo atrás, né? Eu não conheço ninguém que entrou em contato com a constelação e não gostou. Então eu acho que, quando a gente fala somos suspeitas para falar, tem um grupo enorme de suspeitas para falar, porque eu acho que realmente é uma técnica muito, muito interessante, e a gente sabe que nem toda, a ideia não é que em toda técnica agrade a todo mundo, né? Muita gente não é o momento, não é o perfil, então por isso que profissionais que nem você, que tem uma caixinha de ferramenta enorme, com muitas opções de técnicas para trabalhar, consegue atender a maioria das pessoas, porque é difícil não ter uma técnica que não atenda alguém. Mas vai chegar na pessoa, né? Para chegar na pessoa, naquele momento que vai servir para aquela situação. Mas nem todo mundo, a gente sabe, né, se puder escolher, nem todo mundo gosta de todas as terapias ou teve boas experiências em todas as terapias. Mas é engraçado que com a constelação, você falando assim, eu falei, nossa, realmente eu nunca vi ninguém que conheceu e não gostou. Então agora, vocês já perceberam que a gente precisa de umas 10 lives para bem que a Paula e também que você comente tudo que você faz. Eu escolhi o tema da constelação porque é um tema que realmente interessa muita gente. Mas a gente vai marcar outras lives depois, porque você tem muitas ferramentas para apresentar para as pessoas. E eu queria que você comece, nessa daqui que a gente vai focar na constelação, eu queria que você comentasse, né? Você falou que entrou em contato com a constelação pela primeira vez em 2017, né? Em 2016 eu constelei, né? Você e eu achei fantástico, achei muito legal. O que eu achei interessante, só para abrir um pouquinho o leque, né? É que, por exemplo, na regressão consciente de memória, na terapia de cura interior, onde a gente aborda camadas do inconsciente para descobrir no passado causas raízes de alguns traumas e bloqueios, na constelação não é necessário que o constelado ou o cliente relaxe, fique em paz, acesse um nível de meditação. É automático, a gente ativa ali a conexão com o sistema familiar. É onde, para muita gente que não tem sensibilidade para meditar, fala, uau, como é que eu estou vendo tudo isso? E faz sentido, o que é mais interessante é isso. A pessoa começa a relatar coisas do tipo, nossa, aquele representante ali para minha mãe, ele fez um movimento como se fosse alguém bravo batendo o pé, é igualzinho a minha mãe. E eu não conheço, geralmente eu não conheço os clientes, muito menos as histórias. E o campo, ele vem mostrando isso muitas vezes, né, para a pessoa ver através de um outro olhar, porque o que é muito importante na constelação, que é um dos preceitos de Bert Hellinger, né, o idealizador da constelação sistêmica como a gente conhece hoje, é o olhar. Quando a gente vê algo que está acontecendo no sistema familiar, no campo de constelação, mesmo que seja o seu sistema, você fala, uau, eu não tinha visto aquele detalhe, eu estou vendo de uma forma diferente. E o que se fala? Olha, cliente constelado, olhe para a sua constelação, não feche os olhos para meditar, orar, olha. Por quê? À medida em que você olha, você traz para o seu consciente questões que estavam te influenciando de forma inconsciente.
ou seja, questões que muitas vezes as pessoas são vítimas, estão emaranhadas em, por exemplo, aspectos de ciclos repetitivos negativos, e quando ela vê aquilo, aquela questão deixa de ser inconsciente, é onde tem toda essa conscientização e a pessoa passa a ver aquele mesmo aspecto limitante de uma forma mais elevada, com mais equilíbrio, e não mais como vítima, né? E essa questão envolvendo o vitimismo, muitas vezes, ela vem da ancestralidade, né? Vem de várias gerações passadas. Então, onde a pessoa, quando ela cai ficha, fala, opa, eu não vou mais patinar naquela mesma situação. Legal. Nossa, você acabou respondendo uma pergunta que eu tinha, porque eu já fiz uma vez uma constelação, e você sabe que eu tenho a questão com a meditação já há muito tempo, como praticante, como instrutora, e eu fechei meus olhos, e a pessoa que estava constelando na época, isso faz muito tempo, ela não me explicou por quê, mas ela falou, não feche os olhos. E agora você acabou de me explicar o porquê, né? Que na verdade eu tenho que olhar para a situação. Para conscientizar. Para me conscientizar, porque muitas vezes olhando para aquilo eu vejo coisas que eu não estou interpretando de olhar para dentro. Porque olhar para dentro eu já conheço, eu já tenho interpretado essa situação muito tempo antes dentro de mim. Mas quando eu olho no sistema, né? Fichas caem, que eu fechando os olhos eu não vou ver, né? Então, tem gente que fala assim, Ângela, eu vou fechar os olhos para orar sobre essa situação. Não é para você orar, é conscientizar, porque a constelação não é religião, a constelação não envolve dogmas envolvendo mantras, envolvendo alguma coisa específica na parte verbal, envolve muito o olhar, o perceber, o conscientizar com o coração. Então, quando as pessoas fecham os olhos, eu falo, abra os olhos, por favor, é importante você ver, para conscientizar. Né? Então, assim, não é uma questão, você tem que sofrer, olha para você sofrer. Não é isso, não é o sofrimento. E o que é interessante até estar falando, né, já que eu falei dessa forma, é que muitas vezes os traumas e bloqueios, quando eles estão introjetados no inconsciente, mas estão atuando sempre no dia a dia, através das decisões erradas, ou do vitimismo, ou de padrões errôneos, né? São questões que é importante na terapia, quando tem alguma questão que envolve muita repetição de ciclos negativos, não só na constelação, mas na psicanálise, na terapia de regressão de memória, na terapia da abordagem inconsciente, na terapia da cura interior. É importante a pessoa ver, porque quando ela vê, é como se fosse o resgate de um quantum dela, uma fração da energia dela que ficou no passado. E olhar para aquilo é uma forma de trazer para o presente aquela questão que estava limitante até então. Né? Então não é fazer sofrer. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou sofrer olhando para uma situação traumática que eu nem lembro. Esqueci para não sofrer. Ok, mas Freud dizia o seguinte, tudo aquilo que as pessoas querem esconder para não sofrer, achando que vai se proteger com isso, é o que mais fica latente no dia a dia, nas decisões, nos sentimentos, nos pensamentos, nas ações, na vida. Influenciando sim, no sucesso, no equilíbrio, no bem-estar. Então a constelação ela também vai nessa premissa de olhar para aquilo que passou, mesmo que a pessoa não saiba o que é, mesmo que seja várias gerações passadas, para conscientizar, exatamente nesse aspecto de não deixar mais aquilo como algo inconsciente que estava influenciando de forma negativa. Né? Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da constelação. Primeiro, a tradicional, que você entrou em contato pela primeira vez quando você constelou lá em 2016, para depois a gente falar sobre as técnicas que você desenvolveu, que você canalizou, que você combinou, né, para tornar a sua prática, a sua condução da constelação algo tão único e especial. Então, primeiro, descreve para mim, né, um pouquinho, e para as pessoas que estão assistindo, porque eu acho que muita gente que pode estar assistindo nunca constelou ou não sabe o que é. Então, descreve um pouquinho a constelação tradicional, o que é, e aí depois a gente fala sobre as adaptações e criações que você fez sobre esse método. Falar sobre isso é pisar em cascas de ovos, vamos lá. A gente não combinou sobre isso, tá, gente? Funciona assim como a constelação em todas as outras técnicas que eu utilizo, o Reiki, o Feng Shui, a própria radiestesia, eu fui elaborando ao longo do tempo, ao longo dos trabalhos, algumas técnicas adicionais, eu fui aperfeiçoando as técnicas, né, sem modificá-las, mas agregando mais conteúdo. A constelação sistêmica, o primeiro contato que eu tive, se eu não posso mentir, foi muito rápido, foi uma constelação que durou 15 minutos.
Eu falei, uau, é muito pouco tempo, eu paguei caro na época e foi assim, muito rápido, sabe? Foi algo do tipo, olha para aquelas almofadas, qual almofada que chama a sua atenção? Aí a pessoa que estava como representante falou, eu estava só observando, né? E na observação, eu falei, nossa, deve ter algo mais. Aí a consteladora falou, acabou, gente, é isso. Eu falei, nossa, só isso? Vamos ver, acho que o importante é o que vem depois. E não teve a melhoria que eu estava esperando. Aí que eu fui para uma outra consteladora e eu vi que é totalmente diferente. O que eu descobri? São pontos diferenciados que variam muito de constelador para constelador. Eu acredito que em todas as minhas técnicas e terapias, por exemplo, uma terapia tradicional comigo hoje dura aproximadamente 2 horas. Tem constelação que vai além. Tem gente que já fez comigo constelações, sabe, que durou 3 horas, 3 horas e meia, dependendo do tema. Se eu estou num certo estágio da terapia, eu vejo que ali eu estou com um gatilho na mão para me conseguir ir além naquilo que a pessoa está precisando, né? Eu vou além. Por exemplo, se a pessoa veio para constelar uma questão específica associada ao pai, e na constelação eu vejo que tem alguma forma errônea, como os irmãos estão colocados na ordem, na sequência, na hierarquia, e está dentro da constelação, está no tempo, eu vou aproveitar esse tempo para colocar ali, trabalhar ali a ressignificação, o reordenar, e muitas vezes nisso aparecem outras questões que a pessoa nem tinha consciência e estava sendo vítima também, né? Então assim, o que eu faço de diferente? Eu vou além não explorando outros temas, mas dentro do tema o que aparece, eu procuro estar da melhor forma possível, ampliando, agregando mais conteúdos, né? Então, hoje tem terapeutas consteladores que atuam de forma rápida e falam algo do tipo, eu já encontrei o tema, pronto, estão errados? Não estão errados, né? Mas no meu padrão, no meu perfil, como eu acostumei, eu sou muito na questão de ajudar sempre que estiver ao alcance. Então, se eu estou ali para isso, eu vou estar ajudando. Então, como que eu faço hoje, respondendo a sua pergunta, né? Quando eu fiz o curso de extensão universitária em constelação sistêmica, eu via bolas, eu via círculos, fazia como se fosse uma sequência de bolas. E em meditação, como você, né, na meditação a gente encontra respostas, me veio a resposta, casas astrológicas. Eu falei, casas astrológicas? Sim, casa 1, 2, 3. Eu falei, que interessante, deixa eu explorar a mais. Eu já conhecia a astrologia, mas num aspecto bem sucinto do que representa cada casa, os planetas, a personalidade, como é que cada casa tem uma atuação dentro da personalidade de cada ser humano. E aí, naquele momento, eu coloquei no papel, através da radiestesia da meditação, que surgiu essa primeira base, sendo o arco-íris o campo, e nas bolas, as casas astrológicas, que eu até escrevi em inglês, o que quer dizer cada uma. Escrevi em inglês, para que a maioria das pessoas não fiquem racionalizando. Nossa, ali quer dizer tal coisa, ou tal coisa. Deixa só acontecer, né? E quando é necessário eu vou falando. Achei fantástico, achei muito legal, porque eu consegui explorar nessa técnica a avaliação das características da personalidade da pessoa, dentro de cada casa astrológica, dentro do tema. Exemplo, em tal tema relacionamento, como que a pessoa está posicionada na primeira casa, que representa o seu eu sou. Como ela se cuida, como ela se trata, e ali eu avalio como é que está o representante dela. Exemplo, está como um bonequinho criança, ou naquela casa, a representante dela está como um bonequinho adulto. Isso quando é a constelação individual, né? Na constelação presencial, em grupo, essa técnica já é realizada de forma com a radiestesia, né? De forma com... eu vou falando e os representantes vão ali assumindo as suas posições. E os bonequinhos é escolhido pela pessoa que está constelando quando ela é individual? Ela que escolhe os bonequinhos que ela quer pôr em cada casa? Ela pode escolher. Ela pode, por exemplo, eu posso perguntar para ela, nessa casa, eu coloco um boneco aqui, faz sentido para você o boneco adulto ou criança? É uma situação, dá para fazer dessa forma. Tá. Mas, de uma maneira geral, para mim agilizar esse procedimento e passarmos para a próxima etapa, para ir mais a fundo, eu vejo com a radiestesia. Então, na radiestesia, é possível avaliar naquela questão como que o cliente ou a cliente está. Está como criança, no sentido de vitimismo, de sentir-se frágil, ou está como adulto? E ao longo da constelação, os bonecos vão se movimentando e é de se esperar que fiquem adultos. E muitas vezes, mesmo que a pessoa não tenha me falado, em algumas situações, algumas casas, os bonecos saem da casa e vão, por exemplo, em algum ponto específico dentro da base da constelação. Exemplo, eles podem ir para as raízes familiares.
representando um vínculo muito negativo com a ancestralidade. Porque Entendi. cada casa tem que estar ok em equilíbrio. Se não está, representa a fuga. Então, por exemplo, tem gente que já falou assim, eu quero constelar relacionamento. Exemplo. Mas na hora que eu coloco os bonecos no campo, eu vejo que a casa astrológica referente à parte material, né, a casa número 2, que representa posses, bens materiais, recursos, como que a pessoa lida com a matéria, eu vejo que ali o boneco dela está ligado na parte das raízes ancestrais. Se a gente vai mais a fundo, é um exemplo, né? Pode ser, por exemplo, representação de que nas raízes familiares houve uma questão envolvendo a matéria, a prosperidade, e isso desencadeou problemas nos relacionamentos dos ancestrais, e isso veio se tornando um padrão. E a pessoa fala, nossa, realmente tem certa questão na área financeira, prosperidade, isso realmente está afetando o relacionamento. Então, são questões muito profundas que a gente as casas estão interrelacionadas, né? Por mais que ela traz um tema, você consegue, através da radiestesia, ver que outras casas estão interferindo nesse tema que a pessoa não tem nem consciência, muitas vezes, né? Não tem consciência. E, assim, eu, como eu falei, geralmente eu não conheço a história das pessoas. Todo constelador é assim, ele se coloca na posição de um facilitador. Ele é simplesmente uma conexão divina, né? Fazemos, sim, sempre, né? Com todo respeito, uma entrada no campo, né? Que está sendo ali constelado, sempre de forma respeitosa. E o sistema familiar do cliente, unido à própria forma como o cliente está trabalhando ali, as frases da constelação, como ele está se portando e sentindo, isso aqui vai gerar um movimento. Tem uma frase muito bonita que eu estava lembrando hoje, até te mandar, acabei não lembrando, mas já falo agora. É uma frase da Francisca Crisóstomo, eu mencionei a frase dela no livro Reiki Daiki Jin. Nesse livro tem uma frase dela muito bonita que fala assim, terapeuta não é herói, não tem que salvar ninguém. Quem tem que salvar é o próprio cliente, unificado com a vontade suprema, de acordo com a história do cliente, né? Então, em qualquer terapia, é base isso. O terapeuta não salva ninguém. A gente oferece recursos para que, sim, a pessoa escolha. Quero melhorar, não quero melhorar, né? Então, na constelação assim também. Então, a gente não salva a pátria de ninguém, nós não somos deuses, né? Nós somos apenas intermediadores no sentido de orientar, né? Mostrando algumas coisas que muitas vezes as pessoas, dentro do papel do próprio dia a dia dela, às vezes ela não percebe. Interessante. Deixa eu cumprimentar aqui, entrou muita gente, Maria da Graça, Rosane, André, a Ana, a Fabi, a Ana Paula, a Ivani, a Andréia, a Alessandra, a Ju, a Mandala Arte Cura, ela comentou aqui que a constelação familiar é libertadora, a Lê, Manu, Quero Minha Casa, Bru, Rodrigo, nossa, entrou muita gente. Eu queria saber do chat, primeiro, quem não conhece a Paula e quer segui-la, como vocês viram, ela tem muitas terapias, então aqui em cima, clicando, vocês não precisam sair da live, vocês conseguem seguir o perfil da Paula, ela tem um trabalho muito interessante com fraternidade reiki, grupos de reikianos, ela trabalha com Feng Shui também, ela também trabalha com curso de terapia das rosas. Gente, só lá no perfil vocês vão conseguir ver tudo que ela faz, porque se eu falar aqui a gente vai acabar com o tempo da live e a gente vai focar só na constelação hoje, mas nesse olhar que a Paula trouxe para a constelação, unindo outras técnicas, tá? Então coloca para mim no chat, então sigam quem não segue a Paula, chuva de coraçõezinhos, compartilha essa live, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que não sabe, ou então que não teve uma experiência legal com constelação, não sei, pode acontecer, e aí a pessoa pode vir dar uma segunda chance para essa técnica maravilhosa, combinando as terapias com essa forma tão criativa que a Paula aborda, né, a constelação familiar sistêmica. A Paula atende presencialmente no Espairecer em Salto, em grupos ou individual. E ela também atende online, tá bom? Então, aproveita, segue a Paula para vocês poderem agendar seus... Olha a chuva de coraçãozinho. Quem já constelou, coloca aí no chat um eu pra gente saber, tá? E a minha próxima pergunta para Paula é: o que eu preciso para constelar? Né? O que é um tema? Como eu escolho um tema? Né? É para todo mundo a constelação? De forma geral, para todo mundo sim, desde que a pessoa queira constelar, né? O tema é o aspecto que está te incomodando. Então, o tema pode ser relacionado à saúde, trabalho,
a espiritualidade, família, prosperidade, fama e sucesso, relacionamento, criatividade, filhos, amigos ou saúde. Ou seja, todas as áreas que eu falei são áreas do Feng Shui que também são ligadas à constelação no que diz respeito a todas as áreas que envolvem a vida dos seres humanos. Então, o que é o tema? É aquilo que você deseja trabalhar. Tem pessoas que, quando vêm trabalhar um tema, falam assim, o meu tema principal é essa, exemplo. É um tema relacionado à parte de família. Mas, quando ela vem fazer a constelação, muitas vezes apontam outras questões em outras áreas, mas o tema é aquele. Então, o foco é aquele. Quando a gente abre para as casas astrológicas, a postura do inconsciente dela em cada casa é naquele tema. Então, de repente, por exemplo, na questão família, a pessoa se coloca como criança, mas na questão envolvendo trabalho, a pessoa é adulto, muito bem resolvido. Então, o tema é uma forma da gente focar a energia naquele aspecto. Por quê? Quando a gente abre muito leque, vamos trabalhar agora com família, com saúde, com finanças, com várias questões, muitas vezes não é tão a fundo, né, não vai a fundo a parte de resolução. Agora, se a gente vai trabalhar um tema específico, por exemplo, família, como eu falei, e no campo aparecem outras questões, como eu dei a dica, né, da parte de prosperidade, que estão ligados. Aí sim aparece no campo, né? E uma questão que é muito forte, que envolve as constelações, são questões envolvendo os excluídos. Então, o que são os excluídos, né? São os abortos, são as pessoas que foram doadas, são as questões envolvendo pessoas que tiveram morte precoce, quem se excluiu, fugiu de casa, ou foi mandado embora, pessoas que de repente... Filhos de casamento que não foi assumido também, né? Assim, filhos fora do casamento que não foi incluído, né? Pode ser assim. Se não foram assumidos, sim, é muito ruim, é muito ruim. O que Bert Hellinger falava? Se o sistema familiar daquela pessoa não olha para isso, não inclui, algum membro da família vai olhar para aquilo. E nem sempre é da mesma geração. Por isso que, por exemplo, algumas pessoas vêm constelar e aparecem como causa raiz 3, 4, 5 gerações passadas, onde alguém foi excluído, onde alguém morreu precocemente, onde teve um aborto e ninguém olhou para aquilo, ou uma mulher que engravidou e foi colocada para fora de casa. Então, essa exclusão interfere. Mas vamos lá. O que interfere? É o movimento de fazer o ato, é a situação em si, ou são os sentimentos? São sentimentos que são vibrados. É o sofrimento. Só que o que grava esse padrão no sistema familiar é a intensidade. Então, avaliando as constelações a fundo, unindo aí com as minhas pesquisas, sou pesquisadora, eu gosto muito de estar avaliando com a radiestesia, eu sou meu próprio experimento, né? E o que é muito interessante é assim, a forma como sentimentos e pensamentos fortes dos seres humanos são vibrados, isso que grava, bons ou ruins. Exemplo, uma mulher que ficou grávida, o pai colocou para fora de casa. O sentimento que ela vibrou de exclusão, de rejeição, de medo, e aquela angústia, isso que grava, né? Então, por exemplo, uma pessoa doente, que ela ficou afastada da família, morreu e não teve velório, e a família não deu devida importância àquilo, mesmo no pós-morte. O sofrimento gerado é o que vai estar causando esse emaranhamento. O que é o emaranhamento? São esses pontos negativos decorrentes de situações traumáticas. Então, o que a gente faz com isso, né, sabendo disso? O que é muito interessante é que quando a gente sabe que as emoções fortes gravam um padrão que pode ser repetido na geração presente ou nas gerações futuras, a gente passa a ter um olhar um pouco mais cuidadoso para a forma como a gente vibra as emoções no dia a dia, né? Então, o que eu indico? Se você passar por algum padrão muito bom, um momento de alegria, uma festa, uma celebração, curte, vibra, celebra, com muito amor, traz à tona um sentimento tão bom e positivo, com a intenção de expandir isso mesmo. E quando tiver alguma situação de ir para o fundo do poço, não vá para o fundo do poço, se controla. Tem gente que vai para o fundo do poço, demora anos para reerguer ou sair do fundo do poço, isso quando sai, né? Então, o controle das emoções é a grande dica, né, dos ensinamentos da constelação sistêmica. E o que é muito forte falando nisso, né, a gente vai puxando um fio e vem do outro, né? Bert Hellinger, em todas as descobertas dele, né? Não falei muito de Bert Hellinger aqui. Ele foi um alemão, psicanalista, numa missão missionária. Ele viveu junto com uma tribo Zulu na África por mais de 15 anos. E lá com os Zulus, ele aprendeu muitas questões envolvendo constelação sistêmica, né?
mas na forma dos Zulus. Ele entendeu como que era interessante a forma como os pais respeitavam os filhos e vice-versa, como o sistema familiar era honrado. E ele começou a observar aquilo, um movimento muito interessante, né? E ele era alemão. Os alemães têm um aspecto emocional um pouco diferenciado da gente aqui do Brasil, né? Eles são mais rígidos. E ele começou a ver que os Zulus lidavam com as emoções de uma forma tão bonita. E ele começou a observar que aquilo gerava muito movimento positivo no sistema familiar, desde cura, desde reequilíbrio nos relacionamentos, desde libertação de padrões negativos, por exemplo, ciclos negativos de prejuízos, de dívidas e assim por diante. O que foi muito interessante com isso. Foi que ele descobriu as três Eu não leis sabia. do amor. Eu não sabia dessa história dos Zulus. Você quer comentar das 3 leis? Essa era uma das minhas perguntas, mas você pode já emendar e comentar sobre as 3 leis. Primeiro, as 3 leis que Bert Hellinger, né, depois trouxe para as constelações sistêmicas são decorrentes da forma como ele observou todo o movimento das constelações e ele viu como que aquilo realmente expressava a verdade dos seres humanos. Então ele coloca como leis que regem os seres humanos. A primeira lei é o pertencimento. O pertencimento, ele dita o seguinte: todo ser humano é parte de uma família e precisa sentir-se parte integrante dessa família. E nesse contexto de sentir-se parte integrante da família, se porventura ele é excluído, é como se fosse assim, é um movimento muito ruim interno, quase que uma pulsão de morte, é pior que um próprio desejo de morte. Por quê? Porque ele faz parte. À medida em que ele faz parte, ele acolhe isso, ele entende isso, ele se sente pertencente, ele está em equilíbrio. Quando no sistema familiar um familiar exclui o outro, por exemplo, com brigas, intrigas, mágoas, críticas, é muito ruim, causa emaranhamento. O que é esse emaranhamento? São padrões de dificuldades na geração presente ou futuras. Então, a lei do pertencimento. Tem uma frase muito bonita de Bert Hellinger, e nessa frase ele comenta sobre como que isso é tão importante. Ele fala o seguinte: pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer à família. É uma das frases de Bert Hellinger. Nossa, que forte! A gente está disposto a sacrificar nossa vida por pertencer, né? E é interessante quando você começa a avaliar, nossa, e nas escolas, né? Quando tem o bullying, quando um grupinho exclui o outro. É muito ruim isso. Em termos de alma, é um movimento forte que interfere até na própria vida, como questão de colocar em dúvida se realmente a pessoa se sente merecedora ou não. Mas o que é muito interessante é que a forma como isso vem repetindo nas gerações nem sempre é uma regra que seja sequencial. Algumas vezes, essa repetição pode pular 1, 2, 3, 4 ou mais gerações. Né? Então é onde a gente tem que tomar muito cuidado com esse pertencimento. Então tem pessoas que até por um mecanismo de hábito no sistema familiar exclui um ao outro, se exclui. Gente, isso é muito nocivo. Isso é ruim para a própria prosperidade dos excluídos daqueles que excluem. Assim, se Deus colocou todo mundo numa certa ordem, uma família, é divino, nenhum homem pode mudar isso. E se muda, é emaranhamento. Como que pode mudar? Exemplo, a outra lei, que é a lei da hierarquia ou ordem. Quando um pai assume o lugar do filho ou vice-versa, é emaranhamento também. Então, assim, respeitar essa ordem é muito importante. Importantíssimo. E a terceira lei, lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ela fala muito da importância no doar e receber. Quando as pessoas doam e recebem em equilíbrio, existe harmonia. Quando as pessoas doam demais e não recebem à altura, existe desequilíbrio. E uma questão que envolve os relacionamentos, agora na pandemia não é bem assim, mas de uma forma geral, Bert Hellinger relatou nos livros, né, que geralmente aquele que doa pouco é o que mais se incomoda ao longo do tempo, mas é um incômodo de alma, de realmente estar ali sentindo-se incomodado. E o que tem que fazer quando isso acontece no relacionamento? Porque muitas vezes esse padrão, ele é herdado, é repetitivo, né? Principalmente numa sociedade machista, que muitas vezes a mulher, por exemplo, em casa faz tudo, o homem não, mas tem que ter uma compensação. Se ele não faz em casa, ele faz um trabalho e vice-versa, mas quando não tem esse equilíbrio, né, é importante olhar para isso. Uma das formas de olhar é através da constelação. Então, essas leis, elas prevalecem na própria constelação.
É a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio? É o equilíbrio entre dar e receber ou é a ordem da lei do equilíbrio em geral? É o equilíbrio entre doar e receber. Doar e receber. Você doa e recebe. Só fazendo uma analogia com os chakras, o plexo solar trabalha muito com essa energia. A forma como a gente se doa, mas a forma como a gente se permite receber também. Se a gente só doa, tem desequilíbrio. Se a gente só quer receber, tem desequilíbrio. É uma troca dinâmica. Tem que saber doar e saber receber com equilíbrio. Legal. Então, e a hierarquia é a ordem, a sequência. Então, por exemplo, quando os pais são desonrados, eles não são respeitados, é desequilíbrio. E mesmo que, por exemplo, a pessoa fala assim, um filho ou uma filha fala, mas eu que sustento os pais. Desculpa, eles continuam sendo grandes. Os filhos sempre são pequenos. E mesmo que o pai ou a mãe é mais baixinho, eles sempre vão ser grandes. Esse grande, ele representa a característica associada. Quem veio primeiro foi o pai e a mãe. Então, o padrão deles é sempre o topo. Os filhos vêm depois. Tentar inverter essa ordem é autossabotagem, não funciona. Eu abri uma caixinha de perguntas durante os últimos dias no Stories do Esparecer, perguntando para as pessoas deixarem, né, questões sobre isso. E foi engraçado que duas das pessoas, elas não se conhecem, uma pessoa não vê a pergunta da outra, mas duas pessoas fizeram perguntas parecidas sobre a mãe ser tóxica e a mãe não amar o filho suficiente, ou, né, vamos dizer assim, não se doar para o seu filho, e no outro extremo uma mãe super tóxica. Nesse caso, né, então vamos supor que a pessoa que fez a perguntinha vai constelar e o tema dela é a minha relação com a minha mãe. Como a constelação poderia ajudar essa pessoa, por exemplo? Tem vários caminhos, vamos lá. Mas ela fere essas leis no sentido de ordem e equilíbrio, né? Nos dois casos, elas... Sim, se ela menospreza a mãe, por exemplo, está infringindo a lei do equilíbrio. Se ela exclui a mãe, rejeitando a mãe, está infringindo a lei do pertencimento. E se ela se sente excluída pela mãe? Muito ruim, muito ruim. Só que o que acontece? O que geralmente vem à tona na constelação são aspectos de exclusões do passado, onde a mãe rejeitou o filho, a filha, ou porque quis, ou por briga, intriga, ou ainda porque teve uma separação, por exemplo, decorrente de um movimento de guerra. Onde por exemplo, foi para um país, alguns vieram para o Brasil, outros ficaram na Europa. Tem muitos casos assim, né? Das nossas gerações passadas, por exemplo, que a gente não tem nem conhecimento, tá? Nem tem ideia. E muitas vezes isso passa várias gerações. Não precisa ter. Não precisa ter conhecimento nenhum sobre isso, sobre os problemas da geração passada. Isso tudo vai aparecer no campo se está fazendo parte desse emaranhamento que vai se solucionar, né? Por isso que você comentou no início. Assim, mas por que as pessoas se emaranham com isso? Por que tem a ver com aquele ancestral que veio da Europa e se perdeu, ficou frustrado, deixou uma fortuna para trás, né? Tudo a ver. Por quê? Quando uma pessoa vibra aquele sentimento forte, isso fica no sistema familiar. E como que fica no sistema familiar? É uma memória que se chama o campo morfogenético. Esse campo morfogenético, quem tiver interesse, hoje é vivo ainda um cientista que chama Rupert Sheldrake. Ele conseguiu comprovar através de alguns experimentos que existe uma transferência de padrões que não estão no DNA de uma geração para outra. Então, padrões associados até à forma como as pessoas vibram as emoções. Isso é transferido de uma geração para outra. E tem limite, Paula, de gerações para trás que pode ser transferido? Há muitos anos atrás, ali um estudo científico falando que são 12 gerações, geralmente 12. A gente traz do passado. Mas nas constelações sistêmicas, na radiestesia, teve situações já de 20 gerações passadas. Nossa. Algo muito antigo, muito passado. Muito antigo mesmo. Teve uma situação de uma pessoa que precisava trabalhar a prosperidade. E aí na própria radiestesia, a motivação, foi trabalhada a causa raiz, a motivação era buscar um ancestral que era muito, muito, muito poderoso para trazer aquela energia para o presente. Aí foi um ancestral de mais de 30 gerações passadas. Uau, que legal, que interessante. Aí então, gente... como que a gente representa isso no campo, né? Como? Tem bonequinho que representa um rei, por exemplo. Entendi. E quando a gente precisa apelar em algum aspecto de a pessoa sentir-se muito excluída ou pertencimento, quando necessário, é um bonequinho que representa a luz divina, que é um anjinho.
Tá? Então, na constelação, quando a pessoa vê isso, e realmente tem ali o movimento do anjinho, ou do rei, ou ainda de movimentos envolvendo indígenas, aqui é um boneco indígena, ou ainda um movimento envolvendo algozes, aqui eu coloco um pirata para representar um algoz. É uma forma de ver, né? Então são recursos da constelação, onde a pessoa vendo aquilo, tem algumas opções de cair de ficha. Quando necessário, utilizo alguns aspectos de pedras, cristais, cianita azul, que é bastante São Miguel Arcanjo, e também alguns pedaços de coco lapidado, representando algumas energias no campo. Legal, que interessante. Tem muita gente colocou eu aqui no chat quando eu fiz a pergunta, quem já constelou, e depois disso entraram mais de 10 pessoas aqui. Eu não vou falar o nome de todo mundo. Façam que nem a Ana marcou aqui, Débora. Ela tá marcando uma pessoa, né, no chat para que ela assista a live, então faça isso também. E a Ivani já falou que quer ir de novo, pelo jeito ela já constelou com você, mas tem aí outras pessoas, Wilson, outras pessoas que já constelaram também. Você comentou no início, né, que a pessoa, além de ser uma terapia breve, porque por mais que ela possa demorar, né, e com você a gente sabe que pode chegar nessa profundidade de 3 horas e meia, mas mesmo assim ela é breve, porque ela está resolvendo problemas de gerações, e se você comparar com uma terapia, que tem gente que faz terapia por anos, ela é uma terapia breve, né? E o que eu achei interessante que você comentou, é que a pessoa vem, quando eu falei o que é um tema, e você falou o tema é uma coisa que incomoda as pessoas, então ela só precisa de algo que a esteja incomodando, e a abertura de vir constelar, né? Sim. Porque depois, usando o campo, né, morfogenético, a radiestesia, e a própria constelação em si, as coisas vão surgindo. Então ela não precisa ter conhecimento de problemas nas gerações passadas, ela não precisa ficar falando, né? Isso que eu acho interessante, a constelação é o olhar, como você disse. Eu não tenho que sentar ali e ficar, né, falando como uma terapia mais de psicanálise ou no psicólogo, que você fala mais. Esse daqui basta você estar ali, porque o campo se forma e o campo vai mostrar os emaranhados. Sendo assim, geralmente sim. Né, uma pergunta: quando vai, por exemplo, um casal constelar? Essa é uma pergunta minha. Se vai um casal constelar, se entende que a família, existem 2 campos ali, de 2 famílias diferentes, ou se formou nesse casal um terceiro campo que não é nem a família dela e nem a família dele, né? Como é que funciona uma constelação quando o casal traz um tema? É uma terceira opção. É um novo campo usando os 2 sistemas. Ah, legal, legal. A mulher, ao se casar, ao se unir ao homem e vice-versa, eles têm aí todo o contexto associado a casar-se também com o sistema familiar um do outro. Por isso que se fala, se você namora com alguém e você tem sérias críticas em relação aos familiares dessa pessoa, cuidado, porque você está casando também com aquela família. Então, absorve, administra melhor suas emoções e trabalha aí o olhar benevolente para ver se isso é uma questão que... Porque esses sistemas vão se unir quando você decidir, se unir, né? E vão sobrecarregar quando entrar em contato com algum gatilho. Então, assim, é forte. Ao mesmo tempo, quando se vibra o amor, é onde tem a cura, né? Bert Hellinger deixa bem claro que a falta de amor é o que causa os emaranhamentos. E o que cura é o amor. É o amor. Ai, que lindo. Por isso que na constelação, eu falo assim, tudo que eu te mostrar no campo, que você vê, não julga, não critique, não fica com raiva. De repente você fala, nossa, é aquela pessoa, é aquele representante ali que passou por tal situação e por causa dele que não tive sucesso nisso, que esquece. Não julga, não xinga. Porque quando você faz isso, você alimenta novamente o processo da falta de amor. E você fica emaranhado. Então, qual não que é resolve o emaranhamento. Não resolve. Né? A regra é, olha com amor, entende, cada um fez o que fez, porque é o melhor que sabia. Como aquela questão que você colocou da mãe, né? Da mãe tóxica. Ou da mãe tóxica. A mãe tóxica. Então vamos lá, vamos avaliar. Em algumas situações, essa questão envolvendo a crítica em relação à mãe é transgeracional. Exemplo, a mãe que faz isso com a filha, possivelmente a mãe dela, ou seja, a avó da filha, também fazia isso. E a bisavó também. E a trisavó também, e assim vai vindo. Só que não existem culpados.
né? Então, quando a gente começa a avaliar dessa forma, se a pessoa busca culpados, novamente, é energia de falta de amor, não dá certo. O que você tem que olhar? Cada um fez o que podia com o melhor que tinha. E eu vou deixar aqui uma dica muito legal que ajuda muitas pessoas a cair ficha e realmente sair do aspecto de ficar patinando, criticando, acusando pai ou mãe, né? Na constelação, se fala que a mãe representa a prosperidade. Então, a forma como a pessoa acata a mãe em seu coração é a forma como ela acata a prosperidade em sua vida. Olha que dica super. O pai representa o sucesso. A forma como a pessoa acata em seu coração seu pai é a forma como ela se permite ter sucesso. Então, tem gente que às vezes faz terapia por anos para tratar algum conflito com o pai ou com a mãe. E quando sabe disso, fala assim, agora eu vou perdoar. Ah, interesseiros, né? Porque vai tem perdoar motivação. Só para ter sucesso. Não só por nesse aspecto, mas no aspecto que a pessoa cai ficha e fala assim, por que então que eu tô pegando no pé do meu pai e da minha mãe, tô criticando, rejeitando? É autossabotagem, mas antes disso é um aspecto limitante que já veio de gerações passadas. Exemplo, quando um pai de alguma forma pega o lugar do filho ou vice-versa. É falta de equilíbrio, é falta de amor. Por isso que é importante não julgar, não criticar, ficar neutra. E quando a pessoa está neutra e não cria barreiras, é onde a constelação vai mais a fundo. Quando a pessoa se arma, não, isso não pode acontecer, ela bloqueia. Então, ela seja bloqueia. neutro. Olha, e se ela constelar? E se ela constelar dessa forma, né, aberta e tem motivação agora para perdoar, olhar com amor com a situação do pai? Quanto tempo depois dela fazer a constelação, os emaranhados vão se desfazendo? E se ela não perceber que no dia seguinte já mudou, eu tenho relatos de pessoas assim que estavam há anos sem falar com pai e mãe, constelou e no dia seguinte o pai do nada ligou. Sabe aquelas coisas assim que você fala, gente, muito, muito forte. E interessantíssimo, Mas depois de quanto tempo eu posso constelar de novo o mesmo tema ou um tema diferente? E até quanto tempo depois eu posso ainda estar percebendo os efeitos dessa constelação que eu já fiz? Não tem uma regra que fala que você acabou de constelar, vai ter já ali a representação, a absorção de tudo aquilo que está ali e no dia seguinte ter efeito. Para algumas pessoas sim, para outras não. Não podemos estar garantindo que vai ser exatamente um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. É muito extenso. Por quê? Depende muito dos aspectos trabalhados na constelação. Quando existem muitas pessoas no sistema familiar que também vivem de alguma forma aquele padrão do ciclo repetitivo negativo, depende muito do livre-arbítrio delas também. De uma forma geral, tem aí sim uma questão envolvendo a forma como aquela constelação vai ativar ali um nível maior de consciência para aquela pessoa, já que ela faz parte do sistema familiar. Mas ela tem o livre-arbítrio. Então, quando a pessoa quer melhorar de um lado, os familiares que também estão emaranhados querem melhorar, a constelação realmente ajuda imensamente. Né? E quando você fala assim, qual o tempo? O tempo entre uma constelação e outra, se for o mesmo tema, eu peço pelo menos 60 dias, que é o prazo para cair ficha, para realmente estar tendo alguns movimentos. Naquele mesmo tema, mesmo que a pessoa depois de 60 dias volte a constelar, possivelmente não vão ser os mesmos emaranhamentos. Então, quando em alguns sistemas existem muitas questões envolvendo sofrimento, muitas dúvidas, muitas coisas dos ancestrais, e tem muitos movimentos para serem realizados para tratar, ou seja, para desemaranhar, realmente a próxima constelação vai mostrar essas outras possibilidades ou características, né? Então a regra é 21 dias para qualquer tema que não seja aquele que foi constelado e 60 dias para o tema que já foi constelado. Legal, muito legal. E eu vou fazer mais perguntas. Na verdade, veio bastante perguntas. Eu falo, é um tema que desperta interesse em muita gente, né? Como você já falou, eu tô reforçando porque muita gente entrou depois e a live vai ficar gravada, mas a constelação não está relacionada a nenhuma religião, né? E muita gente confunde o representante com alguém que receberia, né? Se o caso da pessoa que ela está representando já faleceu, dela receber algum tipo de espírito, mensagem, para ela começar a agir ou sentir como aquela pessoa que ela está representando que não está mais ali, né?
Então, eu só queria, né, comentar aqui que isso não acontece, né? Então, primeiro é aberto para incorporação, seria isso que você está falando? Isso, como uma incorporação, uma mensagem do além, para eu entender algo da pessoa que eu estou representando. Então, se alguém quiser representar, porque é um ótimo jeito da gente conhecer uma constelação. Se você não quer constelar direto, né, esse sábado, próximo sábado agora, dia 26, vai ter uma constelação em grupo presencial no Espairecer. Então, se você ainda não sabe se, será que é para mim, não sei, foi com dúvida, ouvi a Paula falar e não consigo imaginar como é que funciona, você pode nesse sábado participar como representante, que foi como a Paula comentou que participou a primeira vez, lá em 2007, não me lembro. Nossa, faz 2004 eu conheci, 2016 eu congelei a primeira vez, 2017 segunda, e depois eu fiquei como representante várias vezes para entender mesmo a técnica funda. Então, eu também conheci a constelação pela primeira vez, sendo representante. Então, é um ótimo jeito de você vir assistir uma constelação ou ser um representante, estar ali disponível para ser um representante, e você não é quem vai trazer o tema, você não é quem vai constelar, tá? Vai ter uma pessoa que vai constelar, você vai assistir e se oferecer como representante, caso precise da sua participação. Essa participação tem um valor simbólico, né, de R$50 e vai durar, me corrija, das 9 ao meio-dia? Das 9 a 1. Das 9 a 1, nesse sábado agora, dia 26. Então, quem quiser participar... Terapia de gongo, banho de gongo para quem participar. Eu uso gongo nas terapias também, nas constelações. Então, por exemplo, quando tem algum aspecto de libertação de algum emaranhamento, eu toco o gongo. Tento não tocar alto, mas eu toco o gongo. É bem libertador. É bem interessante. E ela vai fazer, a Paula vai fazer essa constelação que ela desenvolveu, usando a radiestesia, tá? Então, que é algo único, né? Que quem já constela, já conhece constelação há muitos anos, até mesmo para essas pessoas é surpreendente, porque é uma técnica que, como foi ela que desenvolveu, não tem nada igual por aí. Então eu convido vocês a participarem nesse sábado. Quem quiser se inscreve, tá? Pode mandar um inbox pela conta aqui do Espairecer, né? Pra gente, pra Paula, para garantir sua vaga nesse próximo sábado, das 9 a 1, tá bom? E será que dá tempo de fazer mais uma perguntinha? Pode, é que o horário tá dando em cima, mas pode falar. Enquanto estiver rolando, pode falar. Você quer falar alguma outra coisa? Senão eu deixo a pergunta para outra live, que vamos ter que fazer constelação parte 2, porque não deu nem para responder tudo que me mandaram aqui. Fala para mim, pode falar. Pode falar? Quando o nome, né, constelação familiar sistêmica, o tema não necessariamente tem que ser sobre a família. Como você comentou aqui, uma criança sofrendo bullying na escola, né? Nesse caso, o problema, você falou, o tema é algo que está te incomodando. Eu estou sofrendo bullying no meu ambiente de trabalho, né? Sim, nas empresas. Nas empresas, então. E eu vejo que a constelação está sendo usada muito no âmbito do direito. De família, né? Os juízes estão usando. Então, o nome constelação familiar sistêmica, essa agora é a minha pergunta, é porque geralmente a causa desses emaranhamentos que se transformam em situações de, como você falou a palavra, de conflito, emaranhamento, conflito, tem como origem um sistema familiar, mesmo ele se manifestando na escola ou no trabalho ou numa empresa. Por isso que chama constelação familiar sistêmica, porque nunca é o sistema da escola, é o sistema das pessoas envolvidas nesse problema, é isso? E mesmo aquela pessoa que está ali como vítima, de alguma forma tem uma ressonância com questões envolvendo a forma como no sistema, ou no tempo presente ou no passado, houve algum emaranhamento. E algumas vezes vem essa questão envolvendo situações da gestação, por exemplo. Né? Então é forte isso. No Brasil, em 2018, o Ministério da Saúde incluiu a constelação como uma das terapias integrantes, né, do PIX, que é considerada uma terapia integrativa, e no direito, na linha do direito, vários setores já da justiça do Brasil já usam a constelação para auxiliar em várias situações, para inclusive encontrar uma forma de resolver, né, conflitos familiares ou profissionais, ou até crimes, mas bem assim, crimes de morte até. É interessante.
bem interessante. Alguém perguntou aqui, a constelação online surte o mesmo efeito que a presencial? Sim, sim. E mesmo sendo online, eu falo com uma câmera, tem uma segunda câmera no campo, e o constelado vê eu e também vê o campo. E é interessante que muitas pessoas relatam situações assim de muita emoção, muita sensação, que presencial também sentiriam. O que eu gosto particularmente do presencial é que no presencial eu uso o gongo. A Ângela conhece, né, o gongo. E como? Então, maravilhoso. E no online eu não consigo usar o gongo por causa da acústica, né? Mas no presencial tem, é bem legal. Paty, você que perguntou aí, Paty Lemos, se você tiver a oportunidade de participar de uma vivência com a Paula presencial, é uma experiência única, eu super recomendo. Então vamos fechando aqui. Paula, você quer comentar mais alguma coisa? Você comentou, falar rapidinho sobre questões envolvendo o que os representantes estão sentindo no campo. O que eles sentem, na verdade, é uma ressonância do campo morfogenético do constelado. E o que é muito legal é que muitas vezes os aspectos dos quais ele está ali tratando, representando, direto ou indiretamente, tem a ver com as suas questões familiares pessoais. Então, mesmo que a pessoa esteja no campo como representante, ela também, de alguma forma, está sendo constelada. É bem legal. Gente, esse é o bônus da constelação. Então, ou seja, se você não vai constelar esse sábado agora, dia 26, quer participar só como representante, que é esse valor simbólico de R$50, para participar das 9 às 13 horas, com inscrição, e não vai garantir perder sua vaga, então escreve aqui mandando mensagem pra gente. Mas lembra que você não está indo lá só para assistir alguém se beneficiar dessa terapia maravilhosa da constelação. Como a Paula acabou de falar, também vai ressoar com questões suas internas, né? E cada constelação é um presente para cada um que está ali presente, que também acaba constelando indiretamente temas próprios. E você nem sempre precisa saber nada sobre a pessoa que está constelando, o tema, as gerações lá para trás. Então, assim, é mágico. É até difícil da gente conseguir explicar o efeito que uma constelação pode ter, inclusive nos representantes, né? Porque é uma coisa que vocês têm que sentir. É algo único, mas é experiencial, né? Então é difícil a gente descrever, mas como é que eu vou lá representar e vou ser curado também? Experimente, que você vai entender e sentir como é que vai fazer. E vai ganhar um banho de gongo. E vai ganhar um banho de gongo. Terapia sonora. Isso, conhecer uma técnica única, né, que a Paula desenvolveu, combinando a constelação com a questão das casas astrológicas e a radiestesia. Então, super interessante. Paula, queria agradecer imensamente, reforçar aqui o convite para esse sábado, para todo mundo que estiver assistindo, participar com a gente. Sigam o perfil da Paula. Se a sua pergunta não foi respondida, não tem problema, mande pra gente ou pra Paula, que ela responde, e a gente vai marcar uma segunda live, porque esse tema é tão vasto que não deu nem pra gente conseguir responder todas as perguntas. Passa muito rápido a hora, né? Passa rápido, e também porque o tema é muito profundo, né? O tema é muito interessante. E foi legal que você comentou agora no final, né? Ela falou Pix, agora você está falando do Pix. Não é o Pix da transferência, não, gente. São as práticas integrativas. São as práticas integrativas. O Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, que foram aprovadas pelo SUS, e a constelação familiar é um deles, tá bom? Então, se alguém aí tem Ângela, dúvida, muita gratidão, viu? Eu que agradeço pela participação. Gratidão. Obrigada pela participação de todo mundo, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.